Olá, meu nome é Marco Túlio Costa, sou escritor e estou produzindo uma série em que falo a respeito de cada uma de minhas obras. Hoje vamos falar sobre este livro, A Árvore do Medo. A Árvore do Medo é uma publicação da editora Formato de 2011 e ela foi vencedora do prêmio da Fundação Biblioteca Nacional em 2012. Ilustrações de Andrea Corbani. A Árvore do Medo é um livro-oficina com aspectos autobiográficos. Narra a história do professor Duílio e seu relacionamento com as crianças de uma instituição onde ele dá uma oficina de leitura e redação criativa como voluntário. Ele é especialmente tocado emocionalmente pela história de um menino que, em uma das redações, deixa pistas de que teria assistido a um estupro. A convivência mostra a Duílio a dura realidade enfrentada por crianças com suas famílias desestruturadas, laços de afeto quase inexistentes, perda da sensibilidade e da própria valorização da vida. Ele percebe como talentos, vidas tão tenras, o futuro de crianças, tudo vai escapando por entre os dedos. A construção da sensibilidade, da empatia, através da literatura, faz cada vez mais sentido para esse professor. Em 2002, 2003, até 2004, eu resolvi fazer um trabalho voluntário na Sociedade Amiga do Menor de Passos, é uma ONG que existia aqui, uma sociedade que acolhia crianças num segundo turno. Eu então comecei a aplicar, a eles uma oficina de redação criativa. Então o livro é um pouco autobiográfico dessas minhas experiências. Na montagem do livro eu utilizo inclusive algumas boas ideias que surgiram a partir dessas oficinas aplicadas lá e em outras escolas em que eu também fui fazer uma oficina de redação criativa. Bom, também utilizei alguns textos antigos, como um que foi publicado na revista Versos, nos anos 70 ainda. Outras coisas que eu aproveitei foi uma historinha que eu criei a pedido de minha filha, Glícia, que é professora. Na época dava aula para crianças pré-leitoras ainda, do infantil. E eu não tinha nada escrito assim que pudesse servir a crianças tão novinhas. E eu escrevi uma história do Jacaré Lebraça, que fala sobre os medos. Eu apliquei principalmente sugestões a partir do livro Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari, que é um educador, um escritor italiano. E adaptei muitas das brincadeiras dessas crianças dentro do espírito pregado por esse educador. Criei várias brincadeiras locais, como técnica para montagem de textos criativos, soltar a imaginação, porque às vezes a criança vai escrever e fica ali sem saber por onde começar. E o livro fala muito desse processo criativo. Meu primeiro encontro com esses alunos, que eram de idades variadas, não era uma classe homogênea, eu fui avisado pela diretora da ONG de que a minha presença ali era muito importante, porque eu era homem. E eles estavam acostumados em lares em que a presença masculina era muito pequena, rara. E tive com ele essa primeira aula, levei pedras, várias pedras, e eles experimentaram as pedras, cada uma com uma temperatura, cada uma com uma textura, cada um com um peso, cada pedra com um tamanho. No entanto, tudo se chamava pedra. A partir dessa palavra geradora
nós começamos a pensar sobre pedra e os vários significados de pedra. Por isso, o texto utilizado naquele dia foi do Carlos Drummond de Andrade, né, No Meio do Caminho. Tinha uma pedra. Que pedra é essa e o que ela significa? E passamos a colher ali o entendimento de cada um. E é surpreendente o entendimento que eles tiveram desse poema. Uma outra aula curiosa que está no livro foi para explicar a eles a necessidade de repertório. Para escrever precisamos saber sobre coisas, sobre o tema escolhido, o que eu sei a respeito. Para explicar a necessidade de repertório, eu entrei em sala com um liquidificador, né? E eles não sabiam, uma sacola, e eles não sabiam de que se tratava. E eu colocava, assim, fingia colocar coisas no liquidificador, bati, e eles ficaram ali meio achando aquele esquisito, servi aquela vitamina invisível num copo, pedi para que um deles provasse. O que você acha do sabor disso aí? O aluno evidentemente falou, tem sabor de nada, professor. Eu falei, então, se você imagina a tua cabeça, tua mente como um liquidificador vazio. Você pode mexer de tudo quanto é jeito, não tem nada, não vai sair nada daí. Daí a necessidade da gente observar a natureza, observar como as pessoas são, ser observador e, sobretudo, procurar conhecer. Conhecer através dos jornais, dos noticiários, mesmo na televisão, no rádio, saber das coisas e ler muito, né? E aí nós fizemos uma vitamina colocando, imagina esse leite aqui como uma informação que você recebeu através da televisão, isso aqui, essa fruta aqui é o que você leu num poema, isso aqui é uma conversa que você teve aí com teu avô em casa, e assim por diante. E fizemos a vitamina, e aí eles perceberam que aquela vitamina tinha sabor. Um texto, para ter sabor, tem que ter... é o resultado da visão de mundo, é o resultado da leitura de mundo e a leitura de textos literários, né? Nesta ONG, eu descobri que havia lá uma biblioteca que estava fechada, né? Era uma sala com estantes de livros, mas que estavam escondidos, livros escondidos atrás de carteiras que não quebradas, que estavam ali para serem consertadas, restos de móveis, enfim. E eu fui para lá um dia e comecei a selecionar os livros e tal, e fiz coloquei uma coleção de livros ali para que eles vissem na sala as capas, né? Assim, presos com um cordão de fora a fora na sala, e eles entravam ali e começavam a ver. E às vezes pegavam o livro, interessados naquilo, e falavam, o que é isso, professor? Era a Copa do Mundo, e eu resolvi fazer um projeto de leitura, né, que era a Copa da Leitura. E cada aluno seria de um dos países que estavam disputando a Copa no Japão e Coreia, e o artilheiro seria aquele que lesse mais, né, livros. E eles, posso ler esse fininho aqui? Eu falei, pode. E o outro falou assim, eu tenho vontade de ler tal livro aqui, não tem. Eu falei assim, busca onde tiver, né? Era só uma provocação a coleção que estava lá exposta. De forma que nós tivemos ali um garoto que leu muito, muito. Foi uma coisa espantosa. Tanto que o pai dele foi até a ONG perguntar o que estava acontecendo, porque o menino não parava de ler, final de semana, levantava mais cedo para ler. E ele estava assim, muito curioso, porque ali nós não cobrávamos nada, não prometemos nada, era simples leitura. Foi uma surpresa para todos a quantidade. Meninos que nunca tinham lido nada leram 4, 5 livros, né? 12, 10, né? 30 livros, imagina, né?
Foi um grande sucesso. Um dia, esse aluno que lia muito, chegou e falou assim, eu já li um livro, Fernão Capelo Gaivota. E eu falei assim, eu estou interessado, porque eu não li. Né? Eu sei sobre a história. Me conta aí, como é que é a história? E ele rapidamente falou que era a história de uma gaivota. E eu interrompi e falei assim, uma história de uma gaivota? Você achou interessante? Ele foi muito. Foi mesmo. E por que foi interessante? E ele narrou a história daquela gaivota que faz isso, faz aquilo, tal. E tem um ponto em que ela mergulha no mar e começa a afundar. E eu perguntei, escuta, gaivota, nós estamos falando de pássaro ou de peixe? Eu falei, de pássaro, professor. Mas por que ela está mergulhando? Eu falei assim, ela é atraída. Tem uma luz lá no fundo. E eu falei assim, nós aprendemos no poema do Carlos Drummond de Andrade que pedra não é pedra, gaivota pode não ser gaivota. Para você, quem é essa gaivota? Ele falou assim, professor, é tipo assim, um cara que mergulha nas drogas. E essa luz lá no fundo? Pode ser como uma pessoa que surge naquele mar, que é onde ele está mergulhado, para mostrar para ele uma saída. Eu falei assim, poxa, muito bem, que bela leitura. Né? No segundo ano, esse grupo aprendeu sobre linguagem cinematográfica, né? O que é um plano, né? Quais são os tipos de plano, né? que existem, um close, um super close, um plano americano, um meio plano, e por que cada um deles é aplicado, não é a esmo, né? O diretor, quando quer mostrar alguma coisa mais íntima, ele chega a câmera mais perto, que assim por diante. Quando quer apresentar o cenário, ele abre um plano, né? Ou quando quer mostrar solidão, prestem atenção, não é só o que se vê, é o que se sente, né? E eles aprenderam isso muito bem. Nós tínhamos produzido um concurso de redação que se chamava Um Minuto em Minha Vida. Eu falei, se escrevam uma frase. E eles escreveram uma frase sobre um fato que tinha marcado a vida deles. E esse fato que tinha marcado a vida deles, 70% tombo de bicicleta. Boa parte, né, daquilo que restou sobre morte, perdas de parentes. Né? E eu escolhi 2 textos que fugiam um pouco desse lugar comum, né, deles. Um que falava sobre o dia que ele entrou, que o menino entrou numa padaria e ele queria muito comer um pedaço de um bolo que estava ali na vitrine, só que ele estava duro, né? Só tinha, sei lá, 50 centavos. E aquele bolo tinha um custo muito acima, né? E ele desiste, vai saindo, e ele nota uma nota de 10 reais, aquela nota vermelha, e ele vem e pisa em cima. Aí ele descreve a chinela havaiana dele arrebentada, né? Que ele fala assim, eu tinha uma chinela havaiana que eu costumava amarrar com cordão, porque ela tinha arrebentado, e aí eu finjo que estou ali consertando a minha chinela velha, e aí eu pego o dinheiro. Aí eu entro na fila, que aí ele se torna um menino empoderado, tinha 10 reais na mão, e ele vai lá e compra. Então chama-se Matemática com Chocolate. E o outro, Nasce um Goleiro, sobre um menino que sempre era deixado de lado. Um dia falta uma criança lá e eles são obrigados a escolher e põe ele no gol. E essa redação me tocou bastante, porque é uma redação de inclusão. E com um grande amigo, um cinegrafista aqui de Passos, o Itamar Bonfim, nós produzimos esses 2 filmes utilizando essas crianças como os atores. Foi uma experiência muito boa, produzido numa ONG sem recursos nenhum. Bom, se você está gostando dessa nossa série, dessas nossas conversas, deixa aí o joinha, viu? E se inscreva no canal, que nós vamos produzir muita coisa interessante. Até mais!